Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Aqui vocês vão encontrar palestras confortadoras, consoladoras, esclarecedoras. Conheçam, divulguem em suas redes sociais, divulguem para os seus amigos e conheçam esta casa bendita, o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, que tanto alento, que tanta caridade leva aos nossos irmãos necessitados. E hoje nós aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos pela misericórdia divina, no amor incondicional de Jesus. E, mais uma vez, vamos abordar do livro Vinha de Luz, a lição 63, onde Emmanuel retira do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, o versículo 39, e ele diz mais ou menos assim a Chico, a Francisco Cândido Xavier. Mas se alguém te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. E aí discorre. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados ao atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferroa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos um abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressa convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade, que pessoas vulgares ainda desconhecem. Emmanuel sempre nos trazendo uma oportunidade bendita de reflexão. Dentro dos ensinamentos de Jesus, como nós estamos fazendo? Como nós estamos aplicando os ensinamentos de Jesus? Quer dizer que quando alguém nos agride a face, nós devemos oferecer a outra? Ou será que Jesus está dizendo, quando alguém te apresentar a face do ódio, mostre a face do amor? Quando alguém lhe mostrar a face da mentira,
mostre, ofereça-lhe a face da verdade. Quando alguém te mostrar a face do desespero, mostre-lhe a outra face, a da esperança. Então, quando Jesus falou que se alguém batesse numa face, nós deveríamos oferecer a outra, ele expressou um grandioso ensinamento, que, se levado em conta, teríamos a solução para todas as situações desagradáveis que surgem em nossa vida. Entretanto, oferecer a outra face não quer dizer que devemos dar o rosto para o ofensor bater. Isso é uma linguagem simbólica, isso é uma linguagem figurada, uma linguagem poética que Jesus usava. O Cristo quis nos ensinar com essas palavras que devemos retribuir o mal com o bem e jamais revidar com ódio, pois a justiça pertence somente a Deus. Ele, o Pai, o Todo-Poderoso, sabe de todas as nossas necessidades e as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Se fosse permitido a cada qual fazer justiça por suas próprias mãos, agindo ao sabor da sua vontade pessoal, a vida em sociedade seria muito difícil. Nós somos seres gregários, nós precisamos viver em comunidade. Nós temos responsabilidades pessoais, familiares, consanguíneas, mas também temos responsabilidades coletivas. Precisamos cuidarmos uns dos outros. Além disso, quando Jesus disse: "Não resistam ao que vos fizer mal", não quis proibir os meios de defesa para se livrar do agressor, mas quis condenar a vingança. Jesus não está dizendo que nós temos que colocar o pescoço na forca, que nós temos que nos oferecer para apanhar, para sermos agredidos. Não, a defesa é o instinto natural, ainda são os resquícios da nossa encarnação primitiva. E é isso que Jesus quis dizer. Muitos têm esquecido que no fracasso de todas essas tentativas pacíficas, o espírita sincero, o espírita que estuda e que principalmente pratica os ensinamentos de Jesus, nós nunca devemos descer ao nível ou discutir descendo ao nível do agressor, pois a verdadeira defesa provém sempre de Deus e de nosso guia e modelo Jesus. E que, se houver uma necessidade, a criatura humana deverá reprimir, corrigir esses atos com doçura, com mansuetude. Nós devemos sempre procurar aí devolver a confiança e a esperança. Discutir, debater sem ódio, isso significa argumentar e não ficar discutindo. Julgar todas as coisas com benevolência e moderação, ou seja, não utilizar a violência que está sendo dirigida a nós para resolver qualquer conflito. Caibar Schuster, um dos grandes espíritas, um dos grandes batalhadores pela implantação da doutrina dos espíritos aqui no Brasil, um grande estudioso do espiritismo que foi, ele nos faz a seguinte recomendação: é melhor deixar a capa, é melhor deixar aquela roupa que foi roubada e não pensar mais na capa, na túnica ou na roupa de hoje em dia, do que discutir ou brigar por 2 dias, 2 meses ou mesmo por 2 anos para reaver a capa. Porque nós vamos perder todo esse tempo que poderia ser aplicado aos nossos deveres e às nossas obrigações espirituais.
É melhor receber o tapa e preparar a outra face para receber outro tapa do que ferir gravemente o vosso agressor atrasado e ignorante e perder um mês de estudo e ter de ser expulso da escola ou de sofrer ainda uma punição maior. Então, por que revidar? Por que devolver nas mesmas circunstâncias, causando o risco de termos a mesma pena? A ignorância, o André Luiz, no livro Ação e Reação, o André Luiz fala que a ignorância é uma doença. E uma doença, para a doença, existe medicação, existe remédio. Então, nós temos que procurar não revidar, nós temos que procurar sempre manter a calma, o equilíbrio e a harmonia. Ver os recursos que estão à nossa disposição para superarmos essas dificuldades. Sejamos benevolentes para com os maus. Assim, nós seremos felizes. Por quê? Vamos lembrar um pouquinho. O amor nos aproxima de Deus e o ódio nos distancia dele. Pedro, em sua primeira carta, nos diz que o amor cobre uma multidão de erros. Ou seja, o amor transforma, o amor sustenta, o amor apazigua, o amor ilumina, vencendo todos esses vícios, todas essas dificuldades e todas as turbulências a que nós estamos sujeitos num planeta de provas e expiações. Então, ao orgulhoso, este ensino pode até parecer uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar uma ofensa do que realizar uma vingança. Não entende que há maior mérito de ser ofendido do que ofender. Suportar pacientemente uma injustiça do que praticar qualquer uma delas. Que mais vale para nós ser enganado do que nós sermos o enganador, arruinado do que arruinar os outros. Pois o homem deve aceitar com humildade tudo que lhe sirva de molde para destruir o seu orgulho. Não que sejamos melhores do que os nossos irmãos, do que os nossos semelhantes. Nós estamos em uma condição hoje favorável, porque nós temos acesso ao Evangelho, nós temos acesso a esse manual de conduta, a essa regra, a esse manual de referência moral que é o Evangelho de Jesus. Nosso querido mestre, ele nos trouxe o maior exemplo de humildade para a humanidade encarnada e desencarnada. Jesus jamais se perturbava com aqueles que o ofendiam, que o odiavam, que o caluniavam. Jesus mostrou que a força está na serenidade, na tolerância, no perdão, na paciência, na indulgência. Quando Jesus foi preso de uma forma injusta e cruel, cuspiram-lhe na face, mas ele não revidou essa ofensa, ele não revidou a esse ultraje. Recebeu vários açoites sem ter culpa, porém não amaldiçoou aqueles que o feriam. Pelo contrário, aceitou a crucificação entre os ladrões, a maior humilhação àquela época, a qual os romanos impingiam àqueles que eles consideravam os detratores. E Jesus ainda foi mais longe. Rogou ao Pai o perdão, dizendo: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Esta é a outra face, a face do perdão, a face do amor, a face da reconciliação, onde o ódio, o orgulho, a intolerância prevaleciam.
É difícil amar aqueles que nos ultrajam. É difícil amar aqueles que nos perseguem. Sim, mas este é o sacrifício que nos torna superior a eles. Não superior porque no sentido de que nós estamos em condições melhores. Superior porque já vencemos essas dificuldades, já vencemos essas barreiras, já vencemos esse imediatismo, esse consumismo, já saímos dessa zona viciosa, já saímos dessas pseudos-verdades. Então, hoje, Jesus, nosso guia e modelo, é a nossa referência de amor, é a nossa referência de caridade. É tudo aquilo que nós almejamos ser. Ou seja, Jesus está conosco, é o nosso companheiro de todas as horas. Se nós odiássemos aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos querem mal, aqueles que nos caluniam, como? O que nós valeríamos? O que nós estaríamos fazendo diferente do que eles fazem? Nós não valeríamos nada mais do que eles. Não é esse o ensinamento que está no Evangelho, segundo o Espiritismo? A vingança, qualquer que seja a maneira de que ela se revista, de que qualquer que seja a maneira com que ela se apresenta, revela baixeza, revela maldade, revela torpeza de sentimentos, constituindo sempre prova de inferioridade moral de quem exerce. A vingança, sob todas as formas, assim como o duelo, assim como as guerras, são vestígios de selvageria primitiva, a herança de um mundo bárbaro e atrasado, que um dia irá desaparecer da Terra. Sim, esses costumes bárbaros, esse primitivismo da nossa civilização, espíritos recém-saídos das mãos do Criador, onde a luta pela sobrevivência, a conservação da espécie, a continuidade, a luta junto aos flagelos naturais, onde a luta era simplesmente pelo alimento, a força bruta prevalecia, não cabe mais nos dias de hoje. Hoje, nós vivemos em um mundo de provas e expiações a caminho de um mundo de regeneração. Nós ainda convivemos com o mal, mas o número de pessoas, o número de seres humanos, o número de espíritos encarnados praticando o bem, praticando a caridade, desenvolvendo o amor, é muito maior do que esses irmãos ainda carentes de moral. Sempre que falamos de moral, nós estamos falando de Jesus, a grande referência e o ideal a que nós todos aqui buscamos. Sabemos que na Terra, que os estados de tensão são todos eles muito prolongados. Hoje, nesse imediatismo, nesse momento de pandemia em que nós estamos vivendo, violência, desemprego, fome, promiscuidade, tudo isso, corrupção, tudo isso afeta de certa maneira. Então, isso leva à ansiedade, à angústia, à depressão, às decepções, o ódio e esse desejo de vingança vai transformando a psicosfera em que nós vivemos em algo, muitas vezes, que parece insuportável. E cabe a nós mudar essa sintonia vibratória, mudar esse padrão vibratório, através das preces, das orações, das vibrações, do vigiai e orai constantemente. E essa tensão, todas essas dificuldades, isso provoca inúmeras doenças no corpo físico. E o único remédio eficaz contra essas calamidades, contra essas doenças, contra esses transtornos da alma, é o sentimento do perdão, que é fruto do amor. Amar ao próximo
é um dos mais sábios conselhos médicos de todos os tempos. Vamos repetir. Amar ao próximo é um dos mais sábios conselhos médicos de todos os tempos. Por quê? Porque é o sentimento do amor que mantém a mente e o corpo sadio. Aquele que ama, diz o Evangelho, diz a Bíblia, aquele que ama não se irrita, não se azeda com coisa alguma. Antes, tudo suporta, tudo sofre, porque é paciente, brando e benevolente. Quem diz isso? Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, os versículos de 4 a 7, quando ele fala do amor, quando ele nos exorta a praticar o amor, que o amor leva à caridade, que o amor e a caridade leva à responsabilidade, que essa responsabilidade leva ao comprometimento, e esse comprometimento leva à sabedoria, onde nós seremos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. O Evangelho de Jesus é um verdadeiro código de medicina para a prevenção das doenças do corpo físico. Quanto aos que erram, a providência divina, muito melhor do que nós, saberá quando e como corrigi-los. E também de que modo. De aqui isso, para que no futuro não mais eles tornem a fazer os outros aquilo que não gostariam que fosse feito a qualquer um deles. Então, quando Jesus vem até nós, quando nós procuramos praticar os ensinamentos de Jesus, quando nós procuramos essa vivência diária do Evangelho, nós estamos sendo ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Longe estamos da perfeição, mas hoje todos nós já somos capazes de trabalhar e de servir, de consolar e de confortar. O Evangelho é alegria, o Evangelho é conquista, o Evangelho, sim, é felicidade para todos aqueles que conseguem compreender a presença do Pai, do Criador, em tudo que está à nossa volta. Jesus é o caminho, Jesus é o pão que nos alimenta e nos sustenta. Jesus é a fonte de água viva. E nós, aqui, as ovelhas do seu redil, as ovelhas desse rebanho, seguimos as orientações do Mestre, nas pastagens seguras. Sabemos que, se nós estivermos conectados com o Mestre, nada temos a temer. E voltando ao início do nosso relato, ao início da nossa conversa, quando Emmanuel, então, nos recomenda: se alguém lhe bater uma face, ofereça a outra. Então, estejamos sempre prontos para ofertar a outra face, mas não a face física, não a face do corpo físico, mas sim a face da moral. Violência, amor, perturbação, paciência, tolerância. Vamos mudar o padrão vibratório, vamos mudar esta sintonia. Então, estejamos sempre como a moeda. Então, quando o fariseu indaga a Jesus, e Jesus pergunta a ele: traga uma moeda, de quem é essa esfinge, de quem é o rosto que está aqui, que ele fala: é de César? E Jesus responde: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo: a matéria, ao físico, aquilo que é da terra, aquilo que é físico, aquilo que é material, e a Deus o que é de Deus. E nós somos de Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. E ele sabe de todas as nossas necessidades. Jesus, quando veio aqui, ele nos convidou
mas ele sabia do potencial de cada um de nós. Ele não pediu nada de extraordinário. Ele disse: buscai primeiro as coisas de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. E é isso que hoje nós estamos fazendo. Então, que onde estivermos e com quem estivermos, que possamos ser ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.